dizer que é muito bom sentir a presença de Jesus e encontrar pessoas que são apaixonadas por este lugar. Este lugar que só Jesus dá, só Jesus tem. E a gente quer, no decorrer desse tempo, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias. Nosso coração tem se voltado, debruçado por um tempo de uma palavra muito assertiva no coração, que tem nos constrangido bastante. Mensagem boa é essa, que a gente vai bravo, né? Bravo com a gente, bravo com o pregador. A gente fica assim, o que esse gordo está fazendo aqui? É isso, irmão. Fica bravo com Jesus, irmão. Daí com ele você se acerta. Eu não me ponho nesse bolo, não. Mas eu fico feliz por estar aqui, por dizer que Jesus Cristo é bom para todos sempre. E seu Espírito Santo, a sua misericórdia, que repousa sobre nós, é que nos faz estar neste lugar. Porque de nós mesmos não temos nada para oferecer, mais nada mesmo. Se você olhar para a minha pessoa, para minha esposa, tal qual os discípulos ali na Porta Formosa. Temos ouro, tem prata. A gente só pode oferecer aquilo que está transbordando no nosso coração. Amar Jesus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Trago o abraço da nossa comunidade, a JPR ali em Piraquara. Os irmãos que, uns diretamente, que já conhecem, outros indiretamente, porque não conhecem, mas ouvem falar deste lugar aqui, dos irmãos deste lugar, da comunhão com o vosso pastor, com os irmãos da igreja. E a gente traz o abraço da nossa comunidade também. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Texto que a gente, os fominhas de Bíblia e debruçados na palavra, gostam de ler, já devem ter lido e relido por várias vezes. A partir do versículo 12. O tema da mensagem de hoje é o retorno da fé. Porque a gente, os que são motoristas, os que estão no trânsito, comumente a gente vê uma placa escrito assim: conversão à esquerda, conversão à direita, não é? E o que a gente ouve muito falar na igreja é pessoas convertidas. Mas talvez a gente confunda um pouco essa placa de trânsito, essa frase em si. Se você for ver a conversão à esquerda, ela diz uma seta contínua, uma ferradura, e uma outra seta que você está convergindo. Então, mais do que mudança de direção, é voltar de onde você veio. Você já estava vindo de um lugar. E conversão é você parar da onde você está indo, naquela decisão que acha que é a sua decisão correta, e voltar ao início. E eu fico feliz porque nós cantamos parte disso aqui. Só que eu sou meio dinossauro nessas áreas aí. Eu já estava com a música do Carlinhos Félix. Quero voltar ao início. Música difícil de tocar, né? Até para cantar, eu nem me atrevo. Mas é justamente o que a gente cantou parte dessas canções aqui hoje. Sobre eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a queimar, eu quero voltar à presença, eu quero voltar para este lugar. Se converter. Então, versículo 12 de Lucas 24 diz o texto: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. 13, que é o texto, que as passagens que a gente conhece, que é os discípulos do caminho de Emaús. Mas não faz sentido discorrermos o caminho de Emaús, a do 13, se a gente não consolidar o 12 no nosso coração. Porque Pedro é aquele que foi mandado o recado para eles, e manda dizer para Pedro. E o texto diz que Pedro foi lá e viu e constatou que só tinha os lençóis naquele lugar. Mas o versículo 13 diz: naquele mesmo dia. Então subentende-se que foi no dia que Pedro também esteve lá, naquele mesmo dia. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Passinho assim, bom de andar, ou numa corridinha de gente com perna mais longa assim, coisa de 2 horas e meia, 2 horas.
O cara que corre, acho que 1h30, um corredorzinho, né? Mas vamos dizer que fosse um cara com 1,87 m, 185 kg, igual eu, umas 3h15, mais ou menos, vai chegar, né? A distância dessa localidade. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olhe como Deus é bom. Foi falado isso aqui, foi cantado isso aqui, para que os nossos olhos se abram. E eu falo: Deus, você é tão perfeito, Senhor, porque a gente fica naquela luta com a gente. Deus, essa palavra, o sentido dela, o Senhor ministrou em mim, mas a sua igreja e os irmãos. Aí vem o pastor, faz uma oração, lê um texto, e oramos sobre os olhos nossos serem abertos para ver. Então veja que nesse texto diz aqui: aproximando, ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Imagine o grande feito desses dias. E aquele cidadão que chega para acompanhar nada sabia, alheio à situação. É como se eles fizessem, no nosso português mais comum do dia a dia: de que planeta você é, meu camarada? Onde você estava que você não está sabendo das coisas que aconteceram? E eles ficaram tristes. Por onde é que você andou? Você estava em alguma nave espacial, né? Se fosse um pouco mais entendidos do que realmente estava acontecendo, era como se fosse assim: por um acaso você esteve enterrado 3 dias e sumiu daqui, não viu o que estava acontecendo? E de fato era. 19. E ele lhes perguntou, agora que vem o choque da mente, né? Quais coisas? Tipo assim, do que é que vocês estão falando mesmo? E explicaram o que aconteceu a Jesus. Você imagina alguém contar para você mesmo uma história de você? Já pensou? Eu falar para o Tiago: Tiago, deixa eu te contar uma história de um Tiago. E a história é dele. Ele viveu a história. Um pouco cômico, um pouco assim, desconexo de tudo. E eles contavam a história do que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso. Sabiam que ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, como foi crucificado. Aí vem o 21, que é algo tão fatídico nessa história. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, tipo, que fosse nos libertar. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia que tais coisas sucederam. Aí vem o 22, que eles estavam tão cegos de uma verdade tão clara e poderosa do Eterno sobre Jesus, o que Jesus já tinha dito sobre si. E no 22 eles mostram quão cegos estavam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, algum dos nossos, aí ele está se referindo a Pedro, que nós lemos no 12. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Claro que não, pois ele tinha ressuscitado. Aí vem o 25, o desabafo daquele caminhante, daquele companheiro desconhecido até então. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração, ó lesado da ideia, onde é que vocês estavam? Quem são vocês? De que planeta vocês vivem? Quão poderosa foi a palavra que vocês ouviram, que vocês não estão entendendo? Para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27.
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, naquele trajeto de lamentações, de discussões fúteis e inúteis, desesperadas por pessoas frustradas e decepcionadas, o próprio Cristo, de caminho com eles, pega a Bíblia e prega para eles, sobre Ele mesmo. Não era assim, Moisés não falou isso, os profetas não falaram isso, não tem um texto que falava isso, não foi dito isso. E eles discorreram com certeza a viagem toda nesse caminho, são um pouco mais de 2 horas caminhando, dá tempo de uma boa mensagem. Aí no 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar longe adiante. Quem nunca? Sabe aquele dia que você está liso, louco, sem R$1 no bolso, e alguém te convida para comer um pastel, e você faz aquela mão na carteira, sabendo que você não tem nada? Quanto é que deu? Você passa e dá não, deixa comigo que eu vou pagar. Como se você fosse, mas você não tem nada, mas você faz menção de que vai tirar a carteira. A pessoa te convida, não, eu te convidei. Jesus deu essa, Jesus deu uma de louco aqui, né? Fez de conta que ia, né? Tá, eu vou seguir. Os caras, não, é tarde. Aí ele começa a falar o que? Eles falam para ele, constrangeram ele dizendo assim: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Não tinha lanterna, irmão, não tinha celular, não tinha poste. Deveria ser um breu mesmo o caminho até chegar numa próxima vila, num próximo vilarejo. Um breu, sem chegar nada. Fica. Talvez os mais antigos da fé vão entender o porquê da canção que nossos avós cantavam. Lembra essa música? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. E o refrão: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Bíblia, fica, é tarde, Senhor, posa com a gente aqui, é perigoso. A sombra da noite se aproxima, nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. E ele entra na casa, porque já é tarde, não tinha onde declinar. Entrou para ficar com eles. Aí vem o 30. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconhecerão. Mas ele desapareceu da presença deles. Aí vem o 32, que é um que veste conosco, pelo menos comigo em particular. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Evangelho tem que arder. O Evangelho simples, puro, autêntico, genuíno, ele nos queima o coração. Ele nos traz uma ardência de dentro para fora que nos constrange ao ponto de nos consumir. E os nossos olhos se abrem para ver a tragédia que nós somos. E diz o texto: estava escuro ou não estava escuro? Eles convidaram Jesus para entrar porque estava escuro. O que diz o texto? E na mesma hora, levantando-se,
voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Eles não se importavam se estava escuro. Quem encontra Jesus não mede esforços. Aquele a qual Jesus se revela, de pronto se levanta e muda de atitude. E o contexto desta mensagem, desses versículos, é a crucificação do Senhor Jesus. É um domingo, onde crucificaram o Mestre, aquele que eles viram curar os leprosos, dar vista aos cegos, chamar Lázaro pelo nome, Lázaro vir para fora. Haviam matado o Mestre. Mas por que o retorno da fé? Porque quando seguimos Jesus pelos nossos próprios interesses, quando os nossos interesses não são supridos, é comum nós desistirmos da caminhada. Quando as nossas necessidades pessoais não são atingidas, ou nós achamos que Jesus é um serviçal, ou Deus é um mero garçom que atende a um cardápio do que eu peço, e eu sou frustrado e decepcionado, porque nem sempre é como eu quero. E nós, covardes, voltamos atrás, desistimos, nos desestimulamos e perguntamos: nós achávamos que era outra coisa. E aonde você vai, irmão? Eu vou embora. Isso aqui não vai dar em nada. Vou embora, Tiago. Acabou. Eu pensei que nós ia explodir esse negócio aqui. Eu pensei que ia ser mais fácil. Eu achei que Jesus ia chutar o trono dos romanos, ia reinar sobre eles, chutar o traseiro deles, mas ia assumir tudo isso aqui. Não ia faltar mais nada para nós. Não, ele morreu. Quando o nosso olhar está apenas na nossa necessidade, daquilo que eu quero, do que eu planejo, é como se eu esquecesse e deletasse as promessas do Senhor para a minha vida. Eles não se atentavam que o próprio Cristo falou assim: ó, vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Falando de si. Porque ninguém matou Jesus, ele decidiu se entregar. Engana-se o homem achar que mataram ele. Por amor, misericórdia e graça, ele se cumpriu obediente e foi até o final, até a morte, morte de cruz, por minha causa, por sua causa, mas sobretudo por obediência a um Pai. É isso que Deus quer de nós: obediência, não sacrifício. Sacrifício você pode fazer e se arrepender, mas obedecer, irmão, só obedece quem entende. E eles voltavam ali cabisbaixos, como bem o texto é muito claro. Talvez as nossas leituras de palco, leitura dinâmica que fazemos na nossa casa, a gente não para contemplar a beleza desse texto. Quem sabe eles voltavam chutando pedra. E agora? Agora acabou, né? O pastor foi embora. E eu achei que, né? Meu líder agora trocou de igreja, foi embora, se mudou, casou. Filha da mãe foi morar para outro estado. Acabou para nós. Tá onde? Eu vou voltar. Vamos desistir. Aí chega o próprio Cristo, aquele que chamou, o que deu a comissão, o que fala ide, o que fala vamos, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele chega, se aproxima e a presença dele não é notada, porque eu estou cego nos meus caprichos. Pense o quão a gente é arrogante e orgulhoso, que ao não ter a minha necessidade atendida, eu fico incapaz de sentir a presença dele. Como que os olhos fechados. Talvez você como eu, quando essa mensagem pega a mim e me pega por dentro e me sacode. Talvez você esteja como eu, quando estava recebendo as instruções desse texto, porque eu preguei esse texto para a minha igreja. Eu não estou trazendo mensagem para a igreja dos outros, irmão. Eu preguei na minha casa primeiro. Preguei para mim primeiro. Essa mensagem cortou a mim primeiro.
porque eu algumas vezes me ceguei pelos meus caprichos. E eu sentia Deus do meu lado assim: oh, deixa eu refrescar a tua memória. Enquanto você volta e desiste, deixa eu te contar o que eu falei lá atrás que eu ia fazer. Enquanto você volta e desiste, enquanto você volta e esfria, deixa eu te relembrar da onde eu te tirei, cara. Foi esse impacto que essa mensagem deu ao meu coração. Mas o fato é, quando Jesus diz que vai fazer alguma coisa, Ele faz alguma coisa. Ele não depende de mim. Ele até conta comigo, mas não depende de mim. Ele quer que eu coopere com algo que Ele já está fazendo, irmão. Nós somos cooperadores de algo que o Senhor já está fazendo. Ele não vai fazer porque eu cheguei, é porque eu o recebi, constrangido pelo Evangelho, e me entreguei para Ele, e recebi Ele gostoso na minha vida, que Ele fala assim: já estou fazendo, vem aqui, coopera comigo, me ajuda aqui nesse negócio. Mas Ele já está fazendo, o serviçal sou eu. Planos você tem para você que são maiores que o que Jesus tem para você? Tem algum sonho miserável que você tenha, ou que eu tenha, que dá para se comparar com a beleza do lindo projeto que Ele fez para mim e para você? Se a gente não está sonhando o sonho dele, irmão, em algum momento a gente precisa se converter. Se os sonhos, os projetos de Deus ainda não queimem em mim, em algum momento eu preciso voltar para o início. Não trate a sua vida a partir da sua tragédia de pecado ou de queda, não. A vida do homem não é pautada a partir da queda. A vida do homem é pautada a partir do início, da inocência, quando nós éramos inocentes no Éden. É lá que a gente volta. É por isso que a gente canta: eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. É no início. É quando eu não tinha me corrompido, quando eu não tinha experimentado o mal. Ali é o início de tudo, do relacionamento, quando ele descia o entardecer. Adão, e aí, Adão? Como é que foi hoje aí, cara? É relacionamento com Deus, é voltar na conversa íntima com o Pai. É entender que o que Ele falar é verdade, vai acontecer mesmo. Não é parar frustrado, voltar como que a tragédia, agora ele morreu, mas Ele falou que iria ressuscitar. Quem sabe hoje seja o terceiro dia em que você viu as coisas morrerem, em que você viu aquelas coisas sendo engavetadas, em que você fechou o escritório, olhou aquela olhada de que foi bom enquanto durou, está apagando a luz e indo embora, mas é como se Jesus estivesse voltando lá do pátio: ei, acende essa luz, tem muita coisa para fazer, eu estou vivo. Não desista, não se frustre. Está ansioso pelo quê? Ou está depressivo pelo quê? Está preso ao passado? Ou está sendo refém do futuro? E esquecendo de viver o hoje, o agora? Já! Agora é a hora. Este é o momento. Este é o culto. Esse é o dia. Ontem foi, eu não sei, já foi, não dá para voltar, amanhã nem chegou, mas agora, essa é a hora em que Ele se revela para nós nesta noite, assim: eu estou convosco. Retorne a fé, irmão. Volte a acreditar, porque não é eu que estou dizendo, é Ele falando assim: eu estou aqui. Eu não me esqueci.
Eu lembro de cada palavra do que eu prometi. Eu lembro quando eu te chamei. Eu falei que ia ser supridor e serei. Eu falei que ia ser seu mantenedor e serei. Eu falei que era para você abrir a boca que eu ia encher, então abre que quem vai encher sou eu. Mas sabe qual que é a beleza de tudo? É no momento em que Ele se revela. Quando Ele ora, quando pega o pão à mesa, parte e dá a eles. Cristo é revelado no partir do pão, irmão. Quanto tempo você não senta junto com alguém e come junto e partilha os sonhos juntos? Em vez de estar voltando, caminhadas longínquas, tristes pelo que não aconteceu ou pelo que deixou de acontecer, perdendo tempos preciosos de sentar à mesa com alguém e partir o pão, porque quando o pão é partido, Jesus é revelado. É na comunhão dos santos. É sentar com os irmãos e assim, cara, deu tudo errado semana, né? Mas Jesus está aqui, irmão. Pega o pão aí, irmão. É na coinonia. É na unidade, é no estar junto. É ser unânime. É os princípios da igreja primitiva. Leia Atos 2, 42 adiante, você vai encontrar a receita, está lá. Está na dúvida? Leia João 17, oração do próprio Jesus Cristo. Pai, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim. Eu não rogo somente por esses discípulos que o Senhor me deu aqui, que me seguem agora, mas eu rogo por aqueles que estarão lá no domingo, na ação do Espírito, por aqueles que estarão em Curitiba, por aqueles que estarão lá na frente, que vão crer em mim. É por esses que eu também oro, Pai. Se você tem dúvida que Jesus orava por mim e por você, leia João 17. Onde ele diz, no decorrer do 20, 21 até o 22, ali para frente, ele diz justamente assim: Pai, que eles sejam um, como Tu é em mim e eu em Ti. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Quer que o mundo creia que Cristo é o Cristo? Vamos nos unir, coinonia, comunhão, buscar a mesma coisa, buscar o mesmo projeto, sonhar os mesmos sonhos. Apesar de diferente que somos, quando falamos em adoração, nós não construímos uma torre, nós fazemos um altar de adoração. É na unidade da igreja, na unidade do corpo. Sua dor é minha dor, a sua alegria é minha alegria. E eu não falo apenas de estrutura. Qual foi a última vez que você ligou para alguém e falou assim: ei, eu vou te servir em oração pelo que hoje, irmão? Não volta pelo caminho, não. Não volta para Emaús, não. Jesus está aqui com a gente. Jesus está aqui conosco. Vamos partilhar desse tempo. O Senhor está se revelando. E quando Ele se revela, aí entra a beleza do versículo 32. Fique tranquilo que eu não vou enfadá-los com uma mensagem que eu não quero cansá-los. Eu já estou indo para o final dessa mensagem. Mas quando a gente abrir os olhos, enxergar Jesus e entender, para tudo que está fazendo e volta. Volta correndo, irmão. Vai estar escuro, não sei. Volta. Mas aí o que vão falar? Eu já falei que eu me arrependi. E a vergonha? Volta. A vergonha maior foi Ele que passou, a minha e a sua. Vergonha maior passou o nosso Jesus, que expôs a sua nudez publicamente, morreu por mim e por você. E a minha reputação, quem tem reputação nenhuma eu tenho. Quando eu venho para Cristo, a minha reputação foi embora. Mas aí vão querer me matar. Não, fala para mim, como é que mata quem já está morto? Eu já morri. Como é que vou matar você? Você já morreu? Você é uma nova criatura a partir de Cristo. Assim, pois, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero te convidar a ser muito
reflexivo nesta noite. Você está enxergando Jesus ou está cego? Você vai chutar o balde mesmo? Vai engavetar? Você não apanhou, você não foi crucificado, sua nudez não foi exposta. Procura na sua mão, tem alguma marca de cravos nos seus pés, nas suas mãos aí? Não. Ele já fez o mais difícil para que eu pudesse crer nele e voltar para a fé todos os dias, permanecer na fé, porque eu creio que ele fez o que era preciso fazer. Irmão, se desgastar não é dar a sua vida em sacrifício, porque o sacrifício ele já fez. Ele quer que você faça por obediência, porque você entendeu e está obedecendo ele. O que diz o texto? Aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar é guardar, amar é praticar, amar é comer dele, amar é depender dele. Chore por Curitiba, chore por Colombo, chore por Piraquara, choremos pelo Brasil, clamamos por um avivamento, por um arrependimento da nossa nação. Mas muitas vezes quem está voltando sou eu desistindo. Cristo poderia chegar para o Pai no jardim do Getsemane, enquanto sangrava a gota de sangue, assim: eu não quero beber. Qual foram as palavras do Mestre? Se puder passar sem que eu beba. Está doendo pra caramba isso aqui. Eu estou assumindo uma conta que não é minha, mas eu estou sentindo a sua presença embora pelo pecado que eu estou absorvendo. Eu estou perdendo a comunhão contigo, Pai, porque eu estou assumindo o papel de pecador e eu sei que o Senhor não habita com o pecado. Se possível for passar sem que eu beba, eu não queria, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me entrego, eu vou até o fim. Cristo não errou quando se entregou por mim e por você. Ele sabia o que estava fazendo. Portanto, o sangue dele já foi derramado e já perdoou os pecados. Agora uma decisão feita da minha parte em querer receber o perdão que ele está me oferecendo ou não. O perdão já existe, o acesso já está liberado, mas quem tem que decidir levantar e voltar atrás sou eu. Quero convidar você a retornar à sua fé, aquecer o seu coração, chorar, a se jogar em lágrimas no chão, como eram as vigílias que você não via o tempo passar, a cozinhar chorando, onde aquele arroz é gostoso, porque lágrimas temperam as suas panelas, onde a sua casa está em pé, maridos, mulheres, porque existe um consórcio de um casamento, que o trabalho do esposo é em lágrimas, o cuidado da casa é em lágrimas. O evangelho simples é feito com as pessoas que entendem e que o recebem. Decisão é uma perícope da minha vida, é um corte que eu faço. É uma decisão de não viver mais o velho mundo e viver a novidade que Cristo me dá. Entender que agora não é Cristo caminhando no meu corpo, não, eu morri e estou enxertado nele. É a vida dele em mim. Não é ele que usa a sua voz, não é ele que usa seus pés, é nós que usamos os pés dele, é nós que usamos a voz dele. Voltar à fé, está crucificado nele. Acho que
som melhor, Fernandinho, é som, né? Estou crucificado? Acho que é som. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. É isso. Eu quero te convidar nesta noite com todo respeito, pastor Tiago, a você estar de pé, para a gente poder fazer uma oração junto. Esse telefone lá é Miner, não é só Miner, é Miner, irmão. O irmão da bateria é Miner, socorre nós, irmão, não é só não, né, irmão? O pregador, o negócio dele é pregar, não canta não, né, irmão? Fica feio, né? O tom era esse, mas eu só falei errado, né? Ah, então tá. Eu quero te convidar para ir para um lugar hoje, nessa oração. Eu quero te convidar para o versículo 12. Eu quero te convidar para viver a intensidade do que Pedro viu. Eu quero te convidar a se levantar, a correr para o sepulcro, e lá onde Jesus estava enterrado, se abaixar comigo e olhar. Ele não está mais aqui. Só tem lençol aqui. Ele está vivo. Aonde? Aqui. Aqui. Ele vive aqui. Santo Agostinho diz que dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. Não dá para preencher com nada, irmão, só cabe Jesus lá. E quando ele entra, é assim, ó. Não tem espaço para mais nada. Jesus é suficiente. O Senhor é meu pastor e em nada eu tenho falta. Aí vai ter aquela musiquinha das crianças que a gente cantava, lembra? Quando a gente era pequenininho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Só quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. É isso, irmão. E os outros? Que outros? Se eu tenho Ele. E a opinião dos outros? E daí? Eu tenho Ele. E se eu tiver fome, Ele é minha fome, o meu pão. E se eu tiver sede, Ele é minha sede, a minha água. E se eu me perder, Ele é o caminho. E se tiver escuro, a palavra dEle é lâmpada para os meus pés. E se eu não conseguir acessar, Ele é a porta. Mas vão tentar me matar, fica tranquilo, Ele já morreu para que eu fosse livre, para que eu vivesse a vida dEle, enxertado nele. O que flui em mim não é fruto meu, mas é fruto do Espírito. Porque agora é a seiva, não é eu gerando frutos, é a vida dele em mim frutificando, é eu voltando para casa e correndo para os braços do Pai. Pastor, mas o senhor ouviu falar que não tem visitante, por isso mesmo, pregação é para nós, é para crente. É crente que desistindo da fé, é crente enterrando sonho, é crente nos cantos chutando pedrinha,
todo mimizento, achando que Deus te esqueceu. Não! Ele marcou essa noite aqui para nós, para dizer que Ele está aqui ainda. Aleluia! Deixa eu orar com você, por você. Se quiser sair do seu lugar e vir aqui, toma os lugares à frente, vem orar. Se quiser orar sentado, deitado. Se Deus está te dando uma palavra de conhecimento sobre alguém, ministre em alguém, está tudo certo. Nosso Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Tudo que acontece pelo Espírito é na mais perfeita ordem dele. E está tudo tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque aqui neste lugar esse nome não é à toa, é a ação do Espírito. É Ele que age. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer. Cristo.